Mais uma vez aqui com você, eu, Gabi Sensão, comentando e compartilhando com você um pouco da nossa interação com os animais e com a natureza. E dessa vez, um pouco diferente dos outros vídeos anteriores, eu quero vir comentar com você as três grandes virtudes da natureza, das plantas. Então, não perca esse vídeo e assista ele até o final. Vamos começar então falando de uma virtude que nós conhecemos bem em praticamente todas as plantas, que é a virtude da resiliência. E que virtude! Que linda virtude a gente poder presenciar uma árvore em que perdeu um galho e nesse mesmo local nasce um outro galho. Isso é uma forma de recomposição do próprio corpo, do próprio espírito, da própria alma, da própria condição de ser daquela planta, que é muito lindo da gente presenciar e que a gente vê em todos os tipos de plantas praticamente. É muito lindo a gente poder aprender sobre resiliência com a natureza, porque eles são sim de exemplo de resiliência que existe no mundo afora. Então, podemos muito aprender com eles a respeito da resiliência, pois a gente percebe isso e para quem tem plantas em casa, para quem gosta muito e convive com as plantas, de conhecer cada vez mais a resiliência, que é conseguir se adaptar e conseguir voltar ao seu estado normal após algum acontecimento, entre aspas, ruim, né? Então, uma árvore que perdeu seu galho vai lá e renasce um galho exatamente naquele mesmo local ou naquela região ali mais próxima. Mas vamos agora para a segunda virtude, que é uma virtude que nem todo mundo conhece, mas é uma virtude que acontece fora da nossa visão e que é muito linda, que é a virtude da cooperação. As árvores, as florestas são conhecidas como um grande ser vivo. É como se todas elas fossem um só ser vivo, né? E por que que a ciência, por que que as pessoas dizem isso, né? É porque elas são muito boas em cooperar uma com a outra. Lá na Terra, embaixo da Terra, onde a gente nem imagina que a gente possa encontrar coisas valiosas, a gente começa a enxergar como se fosse sinapses entre as plantas, entre as árvores. Quando uma árvore, acontece alguma coisa com uma árvore, sei lá, um animal chega, se alimenta das folhas dessa árvore, automaticamente essa árvore vai mandar informações para todas as outras ao seu redor, dizendo: gente, cuidado, que tem alguém que está aqui me comendo, me prejudicando. E aí essas árvores, elas têm N capacidades de criar a sua própria defesa, né? Algumas começam a lançar alguns compostos nas suas folhas, nos seus caules, que deixam um gosto amargo, um gosto ruim, e isso acaba repelindo, sim, os animais. Então, elas são extremamente capazes de interagirem com elas e de cooperarem umas com as outras, e que é uma coisa muito bonita. E agora vamos para a terceira virtude, que é uma virtude linda, que, diferentemente dos animais que vivem o agora, a gente vê que as florestas, as plantas, elas têm uma capacidade muito linda de semear o seu futuro. E o que eu quero dizer com semear o futuro, né? Eu considero como uma virtude muito bonita e muito grande das florestas, das plantas da natureza. Significa
em que ela consegue recompor aquilo que ela necessitará para o futuro. Por exemplo, quando as folhas caem, o que acontece com essas folhas? Elas se decompõem e vão se degradando aos poucos até formarem e se misturarem com a terra. Ela é como se fosse uma nova terra. É muito bonito de ver isso, né? Outra forma também de semear o futuro é com os seus próprios frutos. E o futuro no quesito nutriente, porque aqueles frutos que caem e apodrecem, os nutrientes retornam à terra e a planta pode reutilizá-lo. E para aqueles frutos em que caem e são germinados, eles gera como oportunidade um indivíduo muito parecido com o indivíduo que gerou este fruto. Então, a natureza ela tem essa capacidade muito linda de sim semear o seu futuro, né? E quando a gente conhece, né, e entende um pouco mais, por exemplo, sobre as florestas, a gente vê que elas geram o seu sustento de nutrientes, né, tanto pelas folhas quanto pelos próprios frutos, como pela própria decomposição de alguma matéria, por exemplo, de algum galho que apodreceu e caiu, tudo aquilo vai retornar a ela de uma forma muito bonita, né? E além disso, a geração de novos indivíduos, então as árvores, a natureza está sempre pensando na manutenção, mas não só na manutenção, mas na proliferação da sua própria espécie. Então, essas três virtudes são virtudes que a gente pode muito aprender com a natureza e que são virtudes interligadas, porque a cooperação faz sim que facilite muito a natureza semear o seu próprio futuro e também o semear o próprio futuro permite que a natureza e as plantas sejam cada vez mais resilientes. Porque é claro que sem nutrientes, sem as substâncias básicas para a sobrevivência, é claro que as plantas não conseguiriam ser resilientes. E ainda assim elas são, e nos provam isso todos os dias, mesmo com essa quantidade de desmatamento que a gente anda vendo, com essa quantidade de queimadas que a gente anda vendo, com um simples pingo de água, a gente vê no dia seguinte tanta planta renascendo que a gente fala, poxa, eu posso muito aprender a cada vez que eu passar por uma situação difícil, também renascer e renascer mais forte, muito mais forte. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Fiz com muito de coração, porque eu quero compartilhar aqui com você um pouquinho de como eu enxergo a natureza e os animais de uma maneira saudável, de uma maneira positiva. E te espero no próximo vídeo. Até mais!